Esse é o ponto. O Pentateuco samaritano traz Barishit. Exatamente. Barishit. Ou seja, esse é o nome... Elohim. Aquelas bolinhas embaixo... São vogais. É que foram criadas pelos maçoretas, porque lembra que o hebraico tem 22... Sinais maçoréticos, esse é o nome. Esqueci. É isso mesmo, que foi feito pelos maçoretas, que foi pra facilitar, eles estavam com medo de que as pessoas esquecessem como que ler. E aí começaram a pôr esses pontinhos. E aí, pra não colocar o certo no Yahvé, teoricamente teriam colocado de Adonai lá. E alguns dizem que não, aquilo era porque era daquele jeito mesmo. É consoante, não tem vogais. Isso aqui é um Shiva composto. Quer dizer, uma vogal longa como lá. se fosse um Ezinho, né? E aquele lá em cima, o rolê. Que seria como se fosse a letra O. Aqui é um E, né? E o Shiva, que esses dois pontinhos é a famosa Shiva, né? Que aí dá muda a tônica, né? Você entende onde que tá. Agregador faltando um pontinho embaixo. Olê, se ele estiver inventando tudo isso, cara, não acredito. Esse é o Lamed aqui. Eu tô acreditando muito. Esse é um Halloween, um Halloween. O pontinho lá em cima é O, né? Essa letra aqui é neutra. Ela é qualquer uma, ela é neutra, o Aleph. E aí depende dos pontinhos aqui embaixo, pra você saber. No caso, antigamente, eles decoravam, né? Aí agora, se você vê um tracinho ali, ou se você vê um tracinho cortado, vai ser um A longo, um A curto. Se você vê dois pontinhos, um E cortado, um E longo, um E curto. E aí você vê três em escadinha assim, é um U. E quando tá lá em cima, é um O, né? Aqui no caso do L aqui, ó, do Lamed, né? Então aí você vai ver o Elo, vai puxar ali de novo. Esse M aqui, ó, é engraçado você ver, quem não assistiu ainda, assista aí, por favor. Vocês vão ver cada palavrinha dessa como é incrível, como tem um significado. Por exemplo, o Mem aqui, que significa água. Você vai ver no nome de Moisés, como tem a marca da barreira da água. Você escreve Moisés em hebraico. Que mais? Barreira do peixe, né? Você vai escrever Noé. Tudo bate ali de um jeito incrível. Eu vou passar pra vocês isso depois mais. Eu expliquei já bastante num vídeo aí, numa live falando sobre as letras, mas mais pra frente a gente fala mais. Eu tava empolgado com esse negócio do nome, agora já me miou. Um grovar, um tortonado. Você falou as palavras. Eu tô acreditando tudo, velho. Ainda bem que não é uma tatuagem. Mas olha que interessante. As letras significam coisas, sabe? Que foram se perdendo. Assim, você entende a essência da palavra por aí, né? Voltando à questão do G. Aqui tem o som de R, né? Aí o Yod ali e o M, né? Aí o L aqui com o Elohim. Literalmente aqui, se eu pegar pela gramática, você falou qual que é a diferença? É que pela gramática a tradução tá errada. Entre em e nos falando. É um pouco discutível, tudo bem. Por que aqui não está em princípio? E engraçado, ou curioso, que nenhuma tradução, nem mesmo a tradução judaica do inglês, aquela Bíblia judaica, traduz como em princípio. In the beginning, porque gramaticalmente, é como ele falou, para ser no princípio. Cortaram? Pareceu que cortou, né? Deveria ser Barishit e não Bereshit. Mesmo quando os copistas maçoretas, que são esses judeus da Idade Média que criaram esses pontinhos, para facilitar a pronúncia, porque senão você só tinha vogal, como é que ia ler aquilo? Né? Vai ler então na época bíblica não tinha esses pontinhos que ele mencionou. Patal, rolê, não, isso foi na Idade Média. Então eu vou botar esses pontinhos que equivalem às vogais. Mesmo esses judeus maçoretas, eles não... Não, ninguém fala certo, cara. Só vi um etiopano uma vez falar certo, nunca mais vi. Mas eles falam várias coisas. Depois vem inteiro, né? Pra ajudar também, nós. Mudaram aqui a tradução, mas entenderam que era no princípio. Aí tem um comentário muito interessante do próprio... Nossa, me ajuda agora, o Rashi. Que ele fala que o exegeta, famosíssimo, o Rashi era pros judeus como saião aí pros hebraístas, sabe? Não, mas ele era muito respeitado mesmo. A referência maior. Mais do que Maimônides, que Maimônides era muito filosófico. Mas em termos de exegese da Bíblia hebraica, é o Rashi. O Rashi coloca uma... Esses caras que eles puxam o saco fala de gentil. Você vê o que esses rabinos falam? Tá bom. Coisa interessante que aqui só tem um jeito de ser no princípio, se for um nome próprio. Porque no hebraico, na gramática hebraica, nome próprio não admite artigo. Então, em português eu posso falar assim, olha, o saião vai falar primeiro. Em hebraico eu não falo o saião. Saião vai falar primeiro. Vou até falar primeiro, o saião vai. Aqui também é sujeito oculto, aqui também tem, Rodrigo Silva chegou. Ou Rodrigo Silva chegou. É sujeito oculto, aqui também tem. Entendeu? O saião não tem. Saião, não precisa de artigo. Aí... O artigo oculto existe aqui também! A única maneira disso aqui ser lido como no princípio é se eu entender Reshit como um nome próprio. Xavier. Que aí não precisa realmente do artigo. Aí eu posso dizer de Reshit e continua sendo no princípio, que eu tô falando de um nome próprio. Agora, o que seria esse nome próprio? Aí eles colocam que esse princípio aqui é a palavra de Hashem, que já tem um nome, e que ele cria através dessa palavra. Aí, curioso isso. Então, esse princípio aqui,
É um nome próprio. Agora já saí do Rashi, agora já é o Rodrigo falando. Então é uma pessoa. É uma pessoa. Tem alguém chamado princípio. Criou Deus dos céus e a terra. É verdade. Aí é curioso que quando você vai no hebraico, a palavra reshit, ela vem da raiz rosh, cabeça, que você pode entender como sendo primeiro, principal, primazia, primogênito, princípio. Tem o Rosh Hashanah, né, que é a cabeça do ano. Aí Paulo, que sabia hebraico melhor do que nós. Letra também, né? Nós, ele vai fazer um desdobramento disso no livro de Colossenses capítulo 1, que ele vai pegar todos os significados possíveis da palavra reshit e vai aplicar a Cristo. Ele fala assim, olha, ele, Deus Pai, né, nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, ele, Cristo, o primogênito de toda a criação. Então o primogênito não é porque Cristo foi o primeiro criado, como alguns pensam. Ele é o primogênito que foi o primeiro criado, não. Ele é o primogênito que aqui Paulo começa, escrevendo em grego, a destrinchar os possíveis significados de reshit com a raiz rosh. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Aí você entende, né? No corpo limitado, se pôde observar toda a criação. Então Deus fez o seu filho, ele é o primogênito, ele é a criação. Nele, tudo foi feito. Sem a observação dele, sem a coerência dele, o que a gente tá vendo? O que a gente sabe? O que é a vida sem o verbo, a coerência? O poder de cognição, da união das referências. Então, através do verbo, a vida se faz, a vida se vê. E aí tudo se conecta. As visíveis... Afinal, se você tirasse o observador coerente, só ia ter referências de movimento. Você precisa passar por um ser completo, incluindo a limitação nele. Aí já destaca do pai. E ser completo é ter a limitação também. E aí entra o paradoxo que os faz 2 em 1, na soma que é o espírito. Entre eles, tem todos nós. Entre os extremos, todas as cores. Eis o reino. Vezes invisíveis, que sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi feito por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, o primeiro. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, roxo, do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, reshit, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aí completa isso com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, onde João, como ele falou, ele joga nos dois times aqui, ele dialoga com o Heráclito, com os gregos e também com o mundo hebraico. No princípio era o verbo. Interessante que João não escreve no princípio estava o verbo. O verbo estava lá no princípio, não. O princípio se identifica com o verbo. Aquele que nós chamamos de logos, de davá. Porque sem o observador não tinha nada. Sem o centro coerente que se limitou, se cercou e se viu, não há como haver nada. Tem comparação entre extremos para definir a solidez. Vamos lembrar, como você falou, ele é o princípio. O princípio, mais do que simplesmente um ponto no tempo, é uma pessoa que dá início ao próprio tempo, na qual todas as coisas foram criadas. É um desdobramento da teologia do nome. O quê? Deus, mesmo na versão judaica, ele precisa de um intermediário igualmente divino para trazer as coisas à existência. Acho que a teologia é boa, mas acho que a gramática não ajuda tudo isso. Não, porque, veja, esse Bereshit, existem vários usos, né? Como você tem até mesmo no João Enarré, né? Você não tem o artigo ali. Então a gente fala que você... Mas é em grego, né? Sim, mas o grego é semitizado, né? Então Enarré tá lembrando de Bereshit. A discussão que os gramáticos fazem, ali você pode ter o que é chamado um artigo, o uso de definido a partir de um chamado anartro, né? Como é colocado, que é possível. E a discussão que eles tinham é se Bereshit está no construto ou não. Se está no construto, aí poderia ser no princípio do quê, né? Mano, mas entre os... A questão é a humildade, velho. A humildade e a questão com Salomão, que você tá ligado ali, né, de Batseba, tem todo um desdobramento que depois envolveu a rainha de Sabá e que teve a ver com o abstrato do pai dele, de Davi, né, que ele não pôde... Pô, isso aí é outra história também, né? Mas é como se Salomão tivesse feito um mergulho no inferno do pai dele. Então, porque o pai dele cometeu um pecado, um mergulho no inferno, que plasmou no filho, morreu primeiro, depois nasceu Salomão. Primeiro morreu, né? Aí nasceu na sequência e plasmou no abstrato do mundo. Enfim, esse é outro assunto, né? O pessoal acho que já sabe que é da escola. Né? Quem tá mais tempo, quem não, pergunta lá pra mim, porque eu repito o que precisar. Os estudiosos da gramática, o que eles sugerem é que esse primeiro B poderia ter função de conjunção temporal, que aí seria no sentido de tempo. Então, quando Deus começou a criar os céus e a terra, né, porque... Então, assim, eu acho que a construção teológica, tudo que fala sobre Jesus e como isso faz sentido na teologia de João, mas em Gênesis aí eu acho que não dá. Você acha que usar o B, porque ali claramente é uma preposição, não é uma conjunção. Então, mas é a preposição com uso, isso é muito comum em hebraico, né? Mas você tem outro exemplo? Você tem Beion, por exemplo. Linguística! Então, mas que se traduz no quando o Senhor Deus criou os céus e a terra do 2,4, né? Porque se você usar Baion, você vai dizer que ele criou tudo num dia só. Então, quando tá com artigo, quando tá sem, né? Aí você tem o artigo oculto, tá vendo? Ei, caralho, tô me sentindo um nerd. Do B, né? O famoso estudioso lá, Ernest Yene, ele escreveu um livro. Olho do Silva agora, falou, porra, mano, achei que eu era expert aqui.
O cara que ele mesmo trouxe. De 400 páginas sobre os usos sintáticos diferentes do B. Então aí nós estamos viajando. Vamos voltar pros nomes, eu já tô viajando. Porque depois eu sempre entendo o B ali como preposição. Aí com preposição. Não, mas os usos da preposição são muito variados. Né? Então, mas a maioria entende que não é construto. Né? Mas aí a discussão gramatical que a gente tem que fazer uma live de gramática hebraica. Né? El Shaddai. Então, isso é super impressionante. A raiz de Shaddai tem a ver com seio. Mas então, isso mesmo! Caralho, esse velho é bom, velho. Poucos falam isso. Normalmente, quando fala montanha. E olha lá. Tá na Bíblia, El Shaddai? Ela tá na Bíblia, mas ela tem os paralelos semíticos do acadiano. Ela tem um paralelo no mundo antigo. Acadiano, Shadu, por exemplo, são montanhas. Mas cara, eu falei tudo primeiro, hein? Não tinha visto essa bodega. Cara, tô me sentindo um nerd da linguística aqui. A chance, de acordo com muitos estudiosos, é que tem a ideia de seio feminino na sua origem. Né? Agora, é claro, né? Deus, é isso que o pessoal tem que entender. Quando você lê o texto, você está tentando fazer uma descrição objetiva de como quem localiza um remédio na farmácia. E muito do que você tem a respeito de Deus é usado de maneira metafórica. Deus é rocha, Deus é águia. Claro que isso está fazendo, quando o Rodrigo fala de fazer uma referência a Deus, de um título, né? Você está querendo revelar o caráter divino e como Deus se apresenta na sua relação conosco na história, mais do que identificá-lo como objeto específico. Então, nesse sentido, a ideia de El Shaddai, que é traduzido como todo-poderoso, que faz sentido, também exatamente, é El Shaddai, né? O Lenny tá sabendo muito hebraico. Eu tô impressionado. Ah lá, de novo, a letra neutra, 2 pontinhos, E, Lamed ali, El. Aqui é Shin, né, que significa marca até, que tá no nome do Moshe, né? Marca da barreira da água. E aí, quando o pontinho tá de um lado é S, o outro é Sh, ou com H ou sem. Quando o pontinho tá do lado, ou tá de outro. Né? Aí aqui é Shá, porque tá daquele lado. Se tivesse daquele, ia ser Sá, ia ficar Sadai. Aqui o tracinho é A, se tivesse um risquinho no meio aqui, ia ficar um A mais curto, né? Aí aqui o Dalet, ó. E aí o Iod ali que vocês já viram. É o Shaddai. É fácil o hebraico, velho. É intuitivo. O Lenny, a gente fala aqui. Ele já puxa o hebraico ali, ó. Só aprendendo por osmose aqui. Nós vamos deixar ele aqui para continuar a coisa, viu? Então, aí a ideia tem a ver com Deus sendo a fonte de sustentação. Deus é que nutre, Deus que alimenta, né? Então, isso aparece em diversos... E há quem diga que é o Deus das montanhas, que já tinha lá, né? A elevação é as montanhas. Então, Deus sempre tá na elevação. Moisés tinha que subir na montanha para falar com Deus. Lá já tinha o Deus que mora lá em cima na montanha. Moisés tinha que ir lá falar com ele. Era o El Shaddai, o Deus das montanhas. E também o que nutre, também dos seios, que parece uma montanha. Se for ter tudo, é uns montanhão. Aparece só Shaddai. Por exemplo, uma frase muito comum que aparece... E aí dá mais leite, aí nutre mais, aí não sei o que. Tá conectado, né? Pô, dá pra entender a essência da... Isso que é bonito do idioma, você entende a... Versos Salmos é o poderoso de Jacó, Shaddai Yaakov. E aí você tem esse elemento. Então é um termo. Agora, só esclarecendo aqui, só pra não dar uma interpretação, que eu sei que você não quer dizer isso. Não. Quando fala seio, não tem nada a ver com Deus tendo seios femininos. É que a palavra tem essa origem. Mesmo Shadu, em sumeriano que a gente falou, em acadiano também, Shadu fala do seio porque algumas montanhas lembram seios de mulheres. Na forma. Entendeu? Então, poeticamente, essa questão de seio com montanhas, e aí alguns discutem, será que ele Shaddai não seria o Deus das montanhas? Caralho, esses caras tão foda, velho. Vou me apresentar. Os caras sabem tudo, vai se fuder, porque não precisa mais fazer nada aqui. E veio pro mundo hebraico, por que Deus das montanhas? Porque tem uma questão geográfica também. O que eu acho fascinante no mundo bíblico, aliás, até uma coisa... O pastor crente tá falando os bagulho... Eu esqueci de mencionar do que o Sion falou lá atrás e não mencionei, mas aqui vem em mente. Por causa dessa ação de Deus na história, Deus é o Deus da história, a Bíblia é o único livro sagrado, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que demanda a arqueologia como uma das ferramentas de interpretação e verificação. Mas os caras sabem mais, eles estudam, né, mano? Eu nem sei o que eu sei, velho. Eu sei depois que eu ouço com vocês o que eu tô falando. Então os caras sabem mais, de fato. Por isso que eu não tenho mérito. Eles estudaram, se dedicaram. Eu até faço alguma coisa ou outra pra abrir portas ali pra minha gnose. Mas eu não... É diferente deles, né? Eu não me sinto no mérito de... Que eles acham que são... A disciplina ali, uma coisa chata. Que eles têm, acho. Ação. É importante ter, né? Você não tem arqueologia do Alcorão? Inclusive, admiro quem tem. Eu não admiro quem parece comigo. Eu admiro quem é melhor do que eu nas coisas que eu não sou. Arqueologia do Bhagavad Gita. Porque a Bíblia é o seguinte. Eu sou bom em ser porra louca. E é difícil, é chato, é cansativo. E eu pretendo me aprimorar naquilo em que posso. Isso é estar vivo, né? A história desse livro não pode ser metafórica. Se ela não for real, se ele não tirou o povo de Israel do Egito, vou fazer um paralelo. Você tem o Bhagavad Gita, você tem uma batalha de Krishna e Arjuna. O hindu não tá nem aí se a batalha de Krishna existiu, se não existiu. Alguns... Não nem que assiste, né? Mas tem tanto corte, tem cortes muito bombados em todo lugar. Aí TikTok, Instagram, uma coisinha acaba vendo, né? Às vezes não dá forma direito, mas
sei lá. Yogis fala que aquilo ali é uma batalha mental, que é uma batalha da alma, você entendeu? Que é uma batalha contra o mal, que é uma luta contra as tendências ruins. Você pode interpretar aquilo como você quiser. E não tem problema nenhum se você não encontrar uma... lá pra cá também, algum lugar que você expandiu lá, sai aqui, porque alguns desdobram e fica do outro lado, né? Aí dá overdose, dá bad. Por isso é bom fazer com o mestre, com uma egrégora bem plasmada ali, bem estruturada pra não dissolver nada. A pedra daquilo não é uma inscrição nem nada. Não se baseia nisso. A Bíblia não. Se Deus não tirou o povo de Israel do Egito como um forte, não tem como você metaforizar aquilo, uma metáfora, tornar aquilo uma metáfora para falar que é uma luta do bem e do mal dentro de você. Se a Bíblia não for histórica, ela perde. Eu até dou uma olhada, lembro uma coisa ou outra, mas me baixa assim muito rápido, sabe? É coisa de algumas horas, é o equivalente a meses, anos de... Só de eu ir ligando, vai lembrando, vai dando uns bugs, assim, sabe? Por isso que eu não me sinto com crédito. Eu falo, caralho, senão você me achar um gênio, ficar arrogante. Vem por Deus quando ele quer. E eu vou ficar me achando, aí ele faz assim, eu esqueço tudo, já penso. Então... Perde completamente o significado dela. Por isso que é um perigo muito grande da teologia mais liberal, embora eles não gostem dessa nomenclatura hoje, mas vamos chamá-la assim, para o pessoal entender, que é aquela teologia que quer separar a Bíblia do mito, dizendo que isso aqui é o mito da ressurreição. Por exemplo, o Bultmann, que era um teólogo famosíssimo, ele explicava a ressurreição de Jesus, dizendo o seguinte: não, na verdade Jesus morreu, como qualquer judeu, e todo mundo pensou que o movimento dele ia morrer com ele. Mas depois que ele morreu, os discípulos ficaram tão empolgados com a mensagem dele que pegaram com mais força do que quando ele estava vivo. Então, na verdade, o que ressuscitou foi o querigma. Ressuscitou na cabeça. Na cabeça. Não vale a pena. Paulo fala assim: se Jesus não ressuscitou, é vão a nossa fé. Então, esse Deus, ele entra na história humana e ele se manifesta na história humana. Por isso que, para construir qualquer teologia do nome de Deus, é importante a geografia, a história, o diálogo, a historicidade do evento e também conhecer a cultura deles. Então, falando da montanha do Shaddai, dos seios, como é que eles imaginavam? O mais próximo do céu que alguém podia chegar, a menos que tivesse uma visão como Paulo, era o alto de uma montanha. Ninguém andava de helicóptero, nem de avião, nem de asa delta. Paulo Marçal não estava vivo, né? Pô, Moisés baixou tudo lá também, pô. Você que falou, viu? Então... Marçal não tava vivo. Imagina o Paulo Marçal falando pro Moisés. Vocês zoaram o Marçal bem na hora, velho. Quase estraguei, peraí. Ele pegaram com mais força do que quando ele estava vivo. Então, na verdade, o que ressuscitou foi o querigma. Ressuscitou na cabeça. Na cabeça. Não vale a pena. Paulo fala assim: se Jesus não ressuscitou, é vão a nossa fé. Então, esse Deus, ele entra na história humana e ele se manifesta na história humana. Por isso que, para construir qualquer teologia do nome de Deus, é importante a geografia, a história, o diálogo, a historicidade do evento e também conhecer a cultura deles. Então, falando da montanha do Shaddai, dos seios, como é que eles imaginavam? O mais próximo do céu que alguém podia chegar, a menos que tivesse uma visão como Paulo. É só você defender mais ele do que atacou, velho, que aí ele vai ser grato. Paulo era no alto de uma montanha. Ninguém andava de helicóptero, nem de avião, nem de asa delta. Paulo Marçal não estava vivo, né? Você que falou, viu? Então, o que acontece? Imagina Paulo Marçal falando pro Moisés. Chega lá, Moisés, já tá o Paulo Marçal esperando. Você demorou, hein, Moisés? Já tô aqui esperando. Mas o que acontece? Eu até perdi o fim da meada que eu tava falando. Bom, que o mais perto era a questão das montanhas. Então, Deus também vai dialogar com essa questão humana, e a montanha vai se tornar, na Bíblia, muito símbolo da presença de Deus. Quem habitará no santo monte do Senhor? Os 10 mandamentos foram dados no alto de uma montanha. Porque você vai no alto da Taurus da Gentalha. Pô, a Gentalha, tudo que pensa, tudo que sente, tá ecoando ali, né? Fica aquele climão. Lá no alto da montanha tá você e Deus. O bagulho, entendeu? Você tá no alto, a Taurus tá lá embaixo. Jesus vai no Novo Testamento, multiplica, dá o sermão no monte, tem a transfiguração no monte, o Armagedon. Se você não é puro bastante, começa, e eleva na conexão, começa a dissolver, né? Dá o momento da morte, que o povo falou, pelo amor de Deus, sai daqui. Porque não aguenta. Porque tem mente pra si, não tem a estrutura linear ali. Não tá simétrico, né? Não é ser perfeito, é saber os defeitos. Aí você tem uma honestidade consigo. Bom, que a intervenção final de Deus é a montanha de Meguido. E o oposto disso era o vale, era o deserto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não teria mal nenhum. Deus fala assim: eu vou te levar para o deserto, para você aprender e tudo mais. Então, quando falo Deus da montanha, é aquele Deus realmente da providência. Ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Esse seria o sentido, então, bem emblemático. Lembrando que, acho que um ponto importante a dizer aqui também, que a linguagem humana, ela não é capaz de expressar com exatidão a realidade. Por isso que é idiomas. Por exemplo, quando eu chamo... Ele tá mais leve, Rodrigo Silva. Isso aqui de mesa. Deus ama bastante ele, velho. Mais do que o velho ali. Mas o velho a gente boa também.